prefeito Marco, né, aqui para Itabira. O que motiva, né, as pessoas nesse momento são os desafios. E numa conversa que nós tivemos semana passada, né, o prefeito colocou quais são os grandes desafios de Itabira, principalmente o futuro. Né, preparar Itabira para outro tipo de receita e não só aqueles derivados do minério. Esse é um desafio muito grande, né? E também colocar a experiência que eu tenho acumulado nesse tempo, junto com pessoas novas, com uma equipe com muita garra, com vontade de fazer, mas que, no meu caso, é por a experiência do serviço público, do jeito do caminhar, para que a gente possa fazer com que Itabira, né, possa manter receitas que dê sustentabilidade. E eu costumo dizer que a fazenda hoje não é só prover de recursos e controlar o gasto, ou seja, fazer o equilíbrio fiscal. A fazenda tem um papel muito importante na administração pública, principalmente municipal, que é municiar as outras secretarias, principalmente aquelas secretarias mais duras, como educação, saúde, obras, de informações, para que o orçamento que foi previsto no plano plurianual seja concretizado. Então, estou aqui à disposição de todos. Hoje nós vamos falar de uma coisa específica, mas já estou na secretaria discutindo com o pessoal interno, e uma coisa que eu pedi ao prefeito que nós temos que ver é a reestruturação mesmo da casa, né? De tratar o servidor um padrão, né, de qualidade que se exige hoje. Então, se você vai cuidar, cobrar, você tem que cuidar. E é isso que nós vamos trabalhar. E a fazenda é apenas um participante na administração. Muito obrigado a todos. Obrigado, Gilberto. Então, aproveitando, se assinar um termo de posse aqui, viu, Gilberto? Os secretários assinaram na semana passada. Pode ler. Termo de posse. Aos 12 dias do mês de janeiro de 2021, às 14 horas, apresentou-se o cidadão Gilberto Silva Ramos, brasileiro, mestre em administração, que após a entrega da declaração de bens, conforme artigo 67, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Itabira, foi empossado no cargo de secretário municipal da Fazenda, nomeado pelo decreto número 0102 de 11 de janeiro de 2021. Itabira, 2 de janeiro de 2021. Obrigado, Gilberto. Que tenhamos aqui uma bela jornada aí também você tem à frente da Secretaria da Fazenda do município. Então, vamos tratar de Covid. Eu queria convidar o Dr. Marco Antônio Gomes, vice-prefeito, para estar comigo aqui. Secretária Municipal de Saúde, Eliana Horta. E Andréa Cabral, a médica infectologista que nos assessora no projeto. Por favor, André. Eu vou... Vou mostrar os slides rapidamente aqui, gente. Então, por favor, André. E depois a gente abre para coletivo, para as perguntas, né? Então, aqui, nós estamos vendo uma escalada da contaminação em todo o país, todo o estado, e principalmente no território que circunda Itabira, né? Felizmente, a situação de Itabira ainda é confortável. Mas a gente está trazendo uma proposta de uma série de medidas, junto com o Dr. Marco Antônio, com a secretária Eliana,
e com a Andréia e com toda a equipe de saúde, estão discutindo uma série de medidas que possam blindar o máximo possível a nossa cidade com relação à escalada da Covid nesse momento. E é um decreto que ele não é policialesco, em primeiro lugar, né? Não é fiscalista, acima de tudo, embora a gente vai ter fiscalização, mas principalmente é um decreto que são medidas que visam a conscientização da nossa população. Acho que Itabira vai bem, mas nós precisamos, nesse momento, nesse mês de janeiro, que é um mês de escalada do vírus, nós precisamos de medidas para conter e para que a gente não só continue na zona amarela, mas o que a gente vai fazer é virar uma campanha, a gente vai fazer uma comunicação nesse sentido, para lançar um desafio para a comunidade itabirana. Desafio de alcançar a Zona Verde. Nós estamos num momento ruim de janeiro, mas a gente tem que buscar a Zona Verde para poder fazer com que a cidade continue vivendo, não em situação normal, porque isso é só depois da vacina, completamente, ainda assim não sabemos, né? Mas que a gente possa ter uma cidade funcionando minimamente para que, quem sabe, até a questão da educação possa ser resolvida, que é o que mais nos aflige hoje nas crianças sem escola. Então, o decreto 0115 passa a valer a partir de amanhã, não é? Que regulamenta o funcionamento das atividades para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública causada pelo agente coronavírus, Covid-19, e dá outras providências. Então, vamos a elas. O panorama de Itabira, eu queria mostrar isso para vocês um pouco, esse panorama da cidade, né? Nós temos esse boletim de 11 de janeiro de ontem, o de hoje não está fechado ainda, né? Então, nós temos casos confirmados em Itabira, 6.147, está atualizado. Tem um aplicativo também, né, que vocês podem estar atualizados através deles, mas aqui é para a gente revisitar os dados. Pacientes em isolamento 306, 49 óbitos. Né? Você imagina que você tem cidades... o número de óbitos de Itabira ainda é muito bom, né? Se você comparar com outras cidades com muito mais populosas de Itabira, ou iguais a Itabira, o número de óbitos é bem maior. Taxa de transmissão referente a 5 a 11, quer dizer, a última semana, 1,03. Então, isso significa o quê? Que a nossa transmissão está em alta. Quando nós estivemos juntos aqui, há uns dias atrás, nós falamos isso. Janeiro vai ter transmissão em alta. É óbvio, porque as pessoas viajaram, é o que está acontecendo, é o fenômeno que está acontecendo no país inteiro. Então, taxa de transmissão 1,03. Isso significa que acima de 1, né, cada 100 pessoas infectadas, elas contaminam mais 100, outras 100. Então, isso aqui é 1,03 é cada 103 pessoas são contaminadas. Transmissão em alta, então, esse RT, a gente viu que lá no início a gente estava 0,84. A cada 100 pessoas contaminadas, 84 poderiam transmitir para outras 84. Então, estamos numa situação pior, né? Taxa de ocupação dos leitos, UTI 48%, de enfermaria 43%. No dia 4 de janeiro era de 36%. Então, quando nós estivemos juntos aqui no dia 4, 36% em UTI, 22% em enfermaria. Então, também aumentou. Gente, então, como a gente falou, todas as informações vão ser de absoluta transparência a partir de agora. Nós não temos nada a esconder e acho que a população precisa saber, mas não estamos numa situação alarmista. Felizmente, Itabira ainda está numa situação confortável, mas não significa que a gente tem que esperar a onda vermelha chegar. Essa que é a questão, essa é a nossa preocupação, essa é a nossa estratégia definida. Né? Vamos passar para o próximo. Então, o alerta está ligado em regiões vizinhas, como eu disse aqui. Então, por que a gente tem que tomar medidas agora que são importantes? João Molevade, a alta do número de mortos devido à Covid, né, o município registrou
o 51º óbito nessa segunda-feira, 11, e tem outros 7 em investigação. A Prefeitura decretou medidas muito mais restritivas lá para conter esse avanço. Ipatinga, o município com mais de 300 óbitos registrados desde o início da pandemia. Olha só. Então, se você comparar Ipatinga e Monlevade, a situação está muito e muito pior do que Itabira. A Prefeitura implantou medidas para ampliar fiscalizações em estabelecimentos comerciais e em espaços públicos para minimizar a pressão sobre o sistema de saúde. Então, nós estamos convocando a comunidade de Itabira, a população de Itabira, para que ela, junto com o setor público, porque não é um tema só do setor público, possa realmente a gente blindar ao máximo, combater ao máximo para que a gente não vá para uma escalada que seja negativa. Vamos lá. Próximo. Tá. E tem região metropolitana de Belo Horizonte, desculpa. Capital, aí vocês estão acompanhando mais, né? BH, nós temos uma taxa de ocupação de leitos de perto de 85%, né? É o dobro daqui, um pouco menos que o dobro, e número de mortes aproximando a 2.000. E aí a Prefeitura também decretou o lockdown, como todos acompanharam, em Belo Horizonte, e também agora um lockdown também foi feito em foi Ribeirão das Neves, Ribeirão das Neves, cidades como Contagem, Betim, Nova Lima e Ribeirão das Neves registram juntas cerca de 1.000 mortes. Além de observar a alta de taxa de ocupação dos leitos. Mas tem uma outra que decretou lockdown. Não? Região metropolitana, achei que tinha visto isso. Ok. Quais são as medidas que cabem à Prefeitura? Depois nós vamos falar de medidas que são, gente, muito mais educativas, educadoras do que fiscalizadoras. É isso que a gente tem que deixar claro. Vamos falar um pouco disso. Mas transporte público a partir de amanhã, restrição total de passageiros e pé. Os passageiros somente poderão ser transportados sentados nos ônibus de transporte. Janelas abertas, higienização diária e minuciosa, isso sim a gente vai fiscalizar. Mas tem também, a conversa foi muito boa com a nossa concessionária, tem um nível de consciência. A situação é essa, gente. Se a gente fechar um dia, eles param de faturar. Então é uma questão de consciência. Fornecimento de álcool em gel e permissão de embarque de passageiros somente com o uso de máscaras. Se um passageiro estiver sem máscara, não pode embarcar. Infelizmente, é uma questão educativa. Adição de 33 horários para suprir a demanda, sendo 12 novas linhas no sentido centro-bairro e reforço de 21 já existentes, 21 novas linhas. Aumento da capacidade para 1.200 pessoas a mais, passageiros sentados. Então, a gente está aumentando essa capacidade de passageiros sentados, porque... Então, vocês vão entender o seguinte, como é que a gente fez? Capacidade máxima de número de veículos, aumentando em 1.200, e daqui a pouco eu mostro como é que isso vai combinar com a flexibilização do horário, a mudança de horários de setores do comércio, etc., para que a gente não haja mais um horário de rush, um horário de pico, que vai tumultuar e que vai congestionar os ônibus, aí não adianta. Então, tem todo um estudo que foi feito aqui para a gente chegar nesse ponto. Então, esses horários completos podem ser conferidos nos portais da Prefeitura, da CISNE e no app Meu Ônibus, no aplicativo Meu Ônibus, que todos já acompanham, grande parte acompanha. E a gratuidade para os idosos só será permitida no horário de 10 às 16 e de 20 às 6. Nós estamos tirando definitivamente os idosos de horários onde os pontos podem estar cheios, onde os ônibus podem estar cheios, ainda que só sentados. Então, aqui é um cuidado especial com essa população mais vulnerável, de mais risco. Atividades comerciais. Então, para combinar isso com os horários de ônibus. Atividades comerciais nos horários escalonados. Bares e restaurantes similares de 9 às 22. Naturalmente, continua o uso de máscara, limitação de 4 pessoas por mesa. Então, hoje está ainda até meia-noite. Então, a gente está restringindo um pouco já a questão dos bares e restaurantes.
distanciamento de 2 metros entre as mesas, proibição do consumo, atendimento em pé ou no balcão, no consumo de qualquer tipo de consumo. Distribuidora de bebidas, segunda a sábado, também está mais restrito, de 10 às 21 horas e domingos de 8 às 12. Quer dizer, aqui não tem nenhuma medida que prejudique a economia nesse momento. São medidas que a gente está buscando, medidas mais ligadas, que vão minimizar a aglomeração, que vão evitar a aglomeração. Salões de beleza, clínicas, estética, barbearia, segunda a sábado, de 10 às 21 horas. Estamos tirando o funcionamento com o horário para a gente esvaziar a necessidade do transporte público às 8 da manhã. Bonde às 7 até 8 da manhã. Materiais de construção, tinta, elétrico, hidráulico e ferragens, segunda-feira de 7 às 17, sábado de 7 às 12. Então está abrindo mais cedo e fechando mais cedo, né, para a gente ter, por setor, o escalonamento do fluxo do transporte público. Autoescolas e similares de 10 às 20 horas e sábados de 9 às 13 horas, também mudando o horário para poder não aglomerar no horário, para dividir os horários de transporte público. Tudo em função de transporte público. Atacarejos, hortifruti granjeiros, hipermercados, supermercados, mercados e demais estabelecimentos de comércio e gêneros alimentícios, 7 às 21, domingo, 7 às 14. Também trazendo para mais cedo e até mais tarde. E demais atividades do comércio em geral, de segunda a sexta, de 10 às 19 e sábado, de 9 às 13. Ok? Aqui, rodízio pelos CPFs, que vai valer a partir do dia 18. Já tudo isso foi discutido, negociado, conversado com os setores. Aqui não tem nenhuma medida de cima para baixo, vamos discutir com o CDL, com os dirigentes, com os supermercados. Então, todos estão cientes e concordaram com as medidas. Acho que é importante o diálogo entre a Prefeitura e os setores da economia. Aqui vai valer a partir de 18, porque os supermercados vão preparar essa semana uma comunicação melhor, um banner, um cartaz, uma comunicação melhor para o povo se acostumar, para as pessoas se acostumarem com esse horário. É muito simples, CPF termina em número par, vai nos dias pares, CPF termina em número ímpar, vai em dias ímpares. Porque a gente vê que tem supermercado, tem dia que está muito cheio, tem dia que está vazio. Nós vamos dividir mais esse fluxo do supermercado. E, às vezes vai a família inteira, aí vai só um membro da família, não vai atrapalhar nada a vida de ninguém. E o supermercado, todos os donos de comércio, gente, eles têm isso também, a partir do momento que ele não quer que seu funcionário também se contamine. Porque o funcionário contamina, está 14 dias fora, está de licença, ou está no hospital, isso tudo é custo para ele, isso tudo prejudica o negócio dele. Então, esse cuidado também, ele próprio vai ser o principal fiscal dessas ações. Esse é o nível de consciência que a gente está tendo. Né? Isso eu chamo de parceria entre o que a cidade precisa de tomar, de ter, para poder a gente melhorar a situação e evitar que Itabira chegue como Levade. Então, aqui, os números ímpares e pares, já expliquei. E o próprio estabelecimento vai realizar as conferências CPF, aferição de temperatura, disposição do álcool em gel, uso de máscara e, principalmente, distanciamento nas filas internas. Fila do caixa, fila para carne, filas internas que tem no supermercado, tem que respeitar o distanciamento. Então, essa semana a gente vai continuar a conversa. A primeira conversa com esses estabelecimentos foi com relação à decisão, todos de acordo, e agora um pequeno treinamento para a gente fazer isso valer, né? Senão não adianta. Clubes e congêneres, horário de funcionamento de 6 às 21, esse horário foi ampliado, né? Mas por que foi ampliado? Porque, às vezes, isso aqui você amplia o horário dos clubes e permite com que os usuários possam manter suas atividades físicas, suas atividades no clube, com um fluxo menor nesses clubes. Então, às vezes, aqui quem trabalha às 8 horas tinha que correr lá às 6 da tarde, até 7 estava fechando. Aqui tem um tempo mais, depois de manhã, durante o dia,
Então, às vezes, ampliar o horário significa uma medida de contenção, uma medida melhor, mais inteligente, né? Então, todas as atividades esportivas estão permitidas, com exceção de atividades aquáticas, porque aí toda a área médica avaliou. A água, se a Andréa quiser falar um pouco mais sobre isso, Eliana, quer dizer, a água, ela contamina muito mais, as excreções e tal, quer dizer, você quer explicar um pouquinho? Acho que é bom. Por que só atividade aquática, exceção, né, aqui são as piscinas em todos os estabelecimentos comerciais, né, clubes, academias, centro de natação, etc. Repito, também já negociado e conversado com os donos de academias, os presidentes de clubes, né, exatamente para essa questão, mas a exceção é a utilização de fins de tratamento de reabilitação física com prescrição médica, respeitando as regras de distanciamento social e higienização. Então, isso aqui a gente tem que respeitar, tem gente que está em tratamento. Então, para evitar qualquer confusão, essas pessoas continuam com todos os cuidados. Mas eu acho que a questão da piscina, acho que a gente pode falar um pouquinho mais. Por favor, André, só para vocês entenderem, por que futebol pode e piscina não? Futebol já tem gente praticando batendo, levante, André, por favor. Futebol já tem gente batendo lateral com o pé e tudo mais, mas a possibilidade de contaminação é bem menor. Nós ainda não estamos... É claro que se a gente chegar na onda vermelha, tem que fechar tudo. Nós estamos na onda amarela. E acho que se Itabira pegar para valer, a gente não passa disso e a gente pode caminhar para a onda verde em fevereiro, depois que passar essa onda, toda essa avalanche aí. Por favor, André. Bom, então, Tem que ligar aí, ligar. a questão da utilização das piscinas coletivas, né? Esqueceu de colocar aqui, né? Que as piscinas privadas não é o caso, mas as piscinas coletivas que é o maior problema, né? Até a gente tem dados científicos já que nos embasam para falar que o SARS-CoV-1 ele morre com a utilização de cloro. A gente não tem esses dados para o SARS-CoV-2, tá? Mas a gente transporta e a gente acha que muito possivelmente o cloro tem ação no vírus, sim. A questão não é tanto a água, mas sim as pessoas que estão dentro da água. Então, aqui em Itabira, a gente fez um inquérito, a gente viu que as pessoas que estão utilizando a água como prática de atividades esportivas, que é como Minas Consciente liberaria, são idosos, né? Então, você vê, às vezes, numa piscina, um grupo de 15, 20, 30 pessoas, né? E também crianças. Com relação às crianças elas não conseguem obedecer às regras de distanciamento social e uso de máscara. Por quê? Essa questão é importante? Porque as práticas de exercício físico, elas têm que respeitar 3 pilares. Uso de máscara não úmida. Não pode estar úmida. Se estiver úmida, tem que trocar. Distanciamento social de 2 metros e higiene. Então, atividades aquáticas, como que elas vão ser feitas se não pode usar máscara? Mesmo se a gente não for mergulhar, como é que a máscara, vou garantir que a máscara não vai molhar ou vai ficar úmida? E no caso das crianças, como que eu vou garantir o distanciamento social? No caso dos idosos, são ainda de maior risco. Se tiver um assintomático no meio dos idosos, ali a proximidade, a conversa, né? Que o problema é a secreção respiratória, antes mesmo até dela chegar na própria água. E quanto tempo que precisa na água para o vírus morrer? São questões ainda que vão ser respondidas pela ciência. Tá? É apenas uma das várias atividades esportivas que podem ser desenvolvidas. Quais são as atividades esportivas que podem ser desenvolvidas? As atividades que respeitem esses pilares. Higiene de mãos e superfícies, uso de máscara não úmida e distanciamento social. Acho que isso é a regra para a gente conseguir aí na prevenção, melhorar nossos indicadores, né? Até que chegue a vacina, a gente consiga vacinar a todos. Obrigado, André. Depois, se tiver mais questões, a gente vai abrir, né?
E aí, gente, multas e procedimentos, acho que a gente, claro que vai haver fiscalização, suspensão, cassação do alvará, que está dentro das regras, alvará sanitário de funcionamento, fechamento imediato do estabelecimento, além de multa. Mas, repito, é muito mais educativo. Aqui nós estamos convidando todos para participar desse movimento, né? É claro que o comércio que transgredir essas normas, ele não está preocupado, então ele está preparado para fechar se a cidade não conseguir. Então é muito pior. O lockdown é muito pior. As pessoas já viveram isso. Então eu acho que é muito mais uma questão de consciência do que uma questão de multa e de fiscalização. Tá? Aí permanecem suspensas, né, conforme o artigo 3º, as atividades artísticas, produção teatral, musical e dança, filmagens, hipótese de festa, não tem festa, não tem filmagem, né? Feiras, congressos, exposições, casas de festas e eventos, parques de diversão, circos similares, música ao vivo, sinuca em bares, jogos eletrônicos, recreativos, eventos em logradouros públicos, praças, quadras similares, como está hoje. Aqui não muda nada. Ok? Próximo, último. Foi isso aí? E não se aplicam, conforme artigo 4º também, distribuidora de gás, padarias, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, hospitais, farmácias, serviço funerário, coleta, transporte, tratamento de resíduos, segurança privada, também como está hoje, não muda nada. E é isso. A ideia é a gente também fazer uma campanha, né, uma campanha mais focada no digital, naturalmente, e onde a gente vai também conscientizar a população para esse momento. Conscientizar a população para o momento de segurança, que ela precisa de ter essa consciência da segurança. Porque muitas vezes o que acontece, tem acontecido também no aspecto psicológico, é um pouco isso, né? Agora a vacina está chegando, então está tudo bem. E não está tudo bem, né? A gente precisa de entender que a gente precisa de estar em sintonia com a realidade, né? Precisamos estar em sintonia com a realidade, a gente precisa de estar com cuidados especiais. Então as pessoas precisam ter cuidados em casa, no trabalho. Essas medidas, elas servem para reforçar essa comunicação com a comunidade de que a gente não está tranquilo, não. Não estamos numa situação alarmista, né, doutor Marco Antônio? A gente está numa situação confortável em relação ao que a gente vê na região metropolitana de Belo Horizonte, nas cidades do nosso entorno. Mas aqui não falamos das barreiras sanitárias. Aqui tem outras questões aqui, ó. Vamos falar aqui agora. Que está além do decreto, limpeza e desinfecção dos pontos de ônibus todos os dias. Então, a Itaúbe, a partir de amanhã já, a Eliana está me confirmando aqui, a Itaúbe, SAI, Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Urbano, se juntaram para fazer o mutirão da limpeza e desinfecção de pontos de ônibus, terminal rodoviário e prédios públicos, onde tem muita gente. Todos os dias serão desinfectados, limpos, lavados e desinfectados. Então, isso está além da questão do decreto. E a adoção das barreiras sanitárias também, né? Já visto nossos vizinhos, o território nosso está em situação pior. Nós vamos adotar as barreiras sanitárias aqui também a partir do dia 18 de janeiro. Nós estamos preparando as equipes, treinando as equipes agora, para partir das principais entradas do município, né, com aferição de temperatura, quadros de gripe. Se a pessoa tiver com quadro de gripe ou com febre, vai ser dirigida imediatamente à consulta médica. Reforço nas barreiras dos distritos dos finais de semana. Você sabe, de Poema, Senhora do Carmo, tem um fluxo do turismo, e aí chegam gente de Belo Horizonte, sobretudo. Volto só a última ali. 18 de janeiro, já tinha falado que era adotada a partir de 18 de janeiro. Retomada do atendimento médico, Disque Saúde, então com aquele número 3839-2133. Isso também é importante, a pessoa não precisa ir ao hospital, procurar um médico, sair de casa. Então essa é a consulta por telefone, porque ali resolve muito, né? A gente estava conversando, né, doutor Marco Antônio? Se você quiser falar um pouco mais sobre isso também, isso aqui...
de 8 às 17 horas, terão médicos à disposição, tem equipe médica já preparada para fazer esse atendimento ao cidadão, né? Para que ele ali ele possa esclarecer e fazer sobre seus sintomas em uma primeira consulta por telefone. Restrições aos prédios públicos, o que nós estamos fazendo olhando para dentro de casa? Né? Controle de entrada dos usuários dos prédios da prefeitura e secretarias, aferição de temperatura na entrada dos servidores e dos visitantes, reforço nas ações de prevenção, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, né? E na portaria vamos abordar os grupos de risco, né? Isso já está publicado, os grupos de risco, funcionários, servidores públicos continuarão em casa, em home office. A gente está preparando toda essa estrutura de home office, porque às vezes estão em casa, mas não tem estrutura para trabalhar. A gente está revisitando isso também para que as pessoas possam trabalhar de acordo com suas atividades. Então, de uma maneira geral, é isso, né? A gente queria comunicar isso para vocês. Acho que a expectativa aqui é continuar na zona amarela, na próxima quinta-feira, pelos números que a secretária tem conhecimento. Mas se a gente mudar, nós vamos chamar vocês, vamos mudar, nós já temos a estratégia montada para mudança imediata. Mas a expectativa pelos números de Itabira é que Itabira continue na zona amarela, mas a gente tem que estar preparado para vermelha ou para verde. O que a gente quer é que a população se integre, participe e se cuide para que Itabira não passe por uma situação pior. Pelo contrário, né? O que a gente vai buscar é a onda verde. Nós não temos que esperar a vacina para ir para a onda verde, não. Vacina é para eliminar, para ajudar, mas depende muito de nós, né? Está comprovado em vários lugares, o comportamento da sociedade, da comunidade, diz muita coisa. Ele vai facilitar muita coisa, ele vai nos direcionar, né? Então é isso que a gente quer agora. Obrigado e estamos à disposição, secretária Eliana, doutor Marco Antônio, além de vice, um médico que tem um conhecimento bastante grande aí para nos esclarecer dúvidas, e a infectologista Andréa Cabral. Por favor. Prefeito, tem algumas pessoas perguntando aqui ao vivo agora a respeito da situação dos bancos. As filas dos bancos permanecem, inclusive hoje pela manhã eu estive na porta da Caixa. Sim. E a fila do banco lá estava preocupante. Os bancos nós não trouxemos aqui, mas já fizemos encontros com a direção dos bancos, e a gente aguarda a resposta, esperamos ter a sair, porque aí não é por decreto, né? Porque você não consegue pagar o auxílio emergencial, mas a gente espera para até o fim dessa semana, até para sexta-feira, uma resposta dos bancos, da direção dos bancos, sobre quais tipos de solução para a gente anunciar imediatamente na sequência. Mas a gente pediu que os bancos tenham soluções alternativas para evitar as filas que hoje faltam, sobretudo a Caixa. A Caixa vira quarteirão ali, mas todos os bancos têm esse problema. Então a gente espera nos próximos dias poder anunciar em conjunto com eles medidas alternativas para evitar filas, né? Só completando a resposta do prefeito, boa tarde a todos. Eu cumprimento a secretária, o prefeito, a Andréia, infectologista, que está nos dando muito apoio. Essa mudança de horário vai ajudar também os bancos, porque os pacientes e as pessoas de risco, seriam os idosos, vocês observaram a mudança de horário na questão da gratuidade, né, do transporte. Então eles vão um pouco mais tarde, porque o risco maior é que muitas dessas pessoas acabam vindo ao centro mais cedo e fica fazendo resenha, né, conversa ali, visita fulano, ciclano. Isso vai diminuir um pouco. Então, eu acho que isso vai beneficiar também a questão aí desse grupo de risco, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Okay. Alguém tem mais perguntas? Mais colocar. Uma preocupação também, né, tanto com a questão da barreira sanitária, o fluxo de pessoas, tem havido um fluxo muito grande devido aos novos trabalho. Eu ouvi também com relação aos hotéis. Os hotéis estão quase todos com 100% de ocupação, e aqui a gente observa até passando muito fora, que é sempre uma conversa ali, das pessoas sem máscaras. E qual que seria a medida, o que seria em relação a isso?
Na verdade, o uso de máscara, a gente vai ter uma fiscalização maior para o uso de máscaras, né? Então, a gente tem sanções, uma multa, pessoa física começa com R$300. Então, nós vamos estar divulgando isso a partir de agora. E os hotéis, as empresas privadas, cada uma, elas vão ser orientadas com relação a essas medidas, né, de proteção. Vou deixar a secretária falar um pouquinho aqui, mas, de qualquer maneira, a gente também vai estar mais vigilante com relação às pessoas circulando sem máscara nas ruas ou se movimentando sem máscara. Secretária Diana. Boa tarde a todos. A gente vai ter que pedir, então, a fiscalização para dar uma olhada na questão dos hotéis. Hotel, motel e similar. Porque existe protocolo do Ministério, o protocolo também do Domínios Consciente, que fala do que pode e qual é a capacidade que o hotel pode ter. Então, a gente vai ter que pedir os fiscais para que se faça uma inspeção mais rígida desses hotéis. O limite tem um limite? Existe um limite de lotação. Qual que é esse limite? Isso eu vou ter que ver na legislação. Tem uma legislação própria para o hotel, tá? Vou pedir para dar uma olhada, Rodrigo. Só enquanto isso a gente já vê essa informação, viu, Carlos? Mas tem uma regra aí que a gente vai cumprir. Fazer cumprir dentro do Minas Consciente. Nós somos signatários lá. Também tinha uma pergunta relativa à situação da rodoviária. Parece que não está tendo fiscalização também na rodoviária. Existe, além do problema da superlotação, também tem o problema da falta de limpeza das áreas comuns da rodoviária, que também é uma coisa que está previsto. A limpeza de pontos de ônibus, rodoviárias e prédios públicos. Né? O que a gente está vendo também agora é também além das barreiras sanitárias, a gente vai ampliar também para os ônibus que chegam. Né? Então, os ônibus estão chegando, a gente fazer uma barreira sanitária para fazer a aferição de temperatura, pelo menos todo mundo que desembarca, para ver se está chegando em Belo Horizonte, isso aqui. Na verdade, o mais eficiente é quem embarca. Isso é uma questão até estadual. Porque ao embarcar, você devia ter essa medida ao embarcar, porque você evita contágio dentro do ônibus. Né? Então, essa é uma questão que extrapola um pouco a questão do município, mas a gente está até estudando, eventualmente, fazer também quem embarca nos ônibus em Itabira e quem desembarca. Então, essa é uma medida que também a gente não está adotando agora, a gente precisa preparar equipes. Mas isso é uma medida. Isso deveria ser até estadual, na verdade. Né? Porque ao embarcar com uma pessoa contaminada com febre, certamente ela vai contaminar mais 40 que está dentro do ônibus ali, no mínimo. Né? Então, essa é uma questão pior, no embarque deveria ser mais cuidado. Prefeito, o internauta perguntando a respeito do atendimento da farmácia da prefeitura e em relação também às cirurgias nos hospitais. Como que está funcionando isso? Se tem alguma alteração? Nós reunimos na semana passada... Fala pertinho do microfone, querido. Bem pertinho. Nós reunimos na semana passada com os hospitais e as cirurgias eletivas provavelmente vão ser suspensas a partir de segunda-feira. Tá? A gente já fez o acordo com eles e tudo indica que já estão suspensas. Vão continuar a ser suspensas. Farmácia popular. Farmácia popular. E a farmácia? A farmácia... Bom? O atendimento da farmácia popular? Não, a farmácia do decreto é normal. É lógico que tem que verificar o distanciamento, tudo certinho, mas funciona normal. Está na vista, né? Só completando, cirurgias de urgências, elas continuam. Não a nível de pronto-socorro ou pacientes internados, elas continuam. E só a questão dos prédios, certo? O mesmo cuidado que se tem com o prédio da prefeitura, deve ter todos os hotéis e outros, né? Aqui, quando chegamos, né, o prefeito sabe muito bem, certo? A entrada não se observava o uso de máscara aqui no prédio da prefeitura, a questão de temperatura, né? Se estava ou não. Então, isso agora vai ser implementado. Então, nós estaremos tomando esses cuidados aqui também no prédio da prefeitura. Secretário, minha pergunta é com relação às empreiteiras da Vale.
né, o município, a secretaria já procurou para conversar, porque a gente sabe que a Vale tem um controle muito firme em cima do funcionário dela. Agora, a empreiteira é um entra e sai muito grande de gente e muitas pessoas de fora que vêm. Lá em Barão, por exemplo, nós tivemos vários casos de Covid de funcionários de empreiteira de fora. Como é que está essa simbiose? Já conversou com a Vale? Vai conversar com cada empreiteira? Está sendo olhado? Normalmente, a Vale tem os protocolos e ela exige que os terceiros utilizem esse protocolo também. Tá? Então, eu não acho que isso deve ter mudado, não. A gente já foi procurado com relação à orientação, né, para a Vale, e a Vale, frequentemente, ela pede a atualização de dados, de protocolo nossos, e ela também exige que as terceiras tenham esses protocolos. Prefeito, com relação a eventos particulares, como, por exemplo, aniversários, casamentos, como vai ser a fiscalização? Vai ser liberada em parte? Como vai ser? Seguindo os protocolos atuais, não muda absolutamente nada, continuam vedados, e aí, claro que tem gente que faz, né? Faz. Mas aí é uma questão, eu estou dizendo, por isso nós vamos fazer uma comunicação, uma campanha de conscientização, porque é uma questão de amor próprio, né? Amor à família, amor próprio, eu acho que isso é uma questão, nem tudo é fiscalização, você não consegue fiscalizar todos os sítios da região de Itabira, né? Não vai fiscalizar, né, todos os churrascos e todas as festas mas é uma questão de consciência, eu acho que nós vamos chamar atenção para isso na nossa comunicação. O telefone que o senhor divulgou ali é para denúncia, não? É para atendimento, né? Também, é para denúncia, é para atendimento, é para orientação, é para consulta. Porque o senhor vai enfrentar uma situação que é o seguinte, cadê a fiscalização? Cadê a fiscalização? Foi montada uma equipe, com certeza, né? Essa equipe tem quantas pessoas? Até onde que ela vai poder atuar? Com polícia militar, polícia civil? Já tem essa equipe está sendo reforçada, a polícia militar e a polícia civil tem um problema de contingente em Itabira. Esse é um problema sério, a gente teve em reunião com eles, a contribuição deles nesse momento era difícil, né? Porque Itabira tem um déficit de 30% do seu contingente da polícia. Então, a Polícia Civil, pior ainda, com a transferência do presídio para Ipatinga, os policiais estão ocupados para fazer escolta. Então, nós também estamos atuando nisso junto ao governo do Estado, mas a gente está aumentando a fiscalização, seja da equipe do urbanismo, nós vamos treinar equipes e treinar equipes para poder aumentar o número de fiscais. Então, esse é um trabalho que a gente vai fazer. É por isso que, nesse momento, eu estou dizendo, nesse momento de onda amarela ainda, vamos forçar muito mais na consciência da nossa população do que na fiscalização. E o maior fiscal tem que ser você mesmo, porque a gente está falando de uma doença que, como prevenção, já que a gente não tem tratamento, e a única coisa que a gente pode fazer é a prevenção, são ações individuais com repercussão coletiva. Então, o maior fiscal tem que ser nós mesmos, porque a doença ela não restringe por nível social nem por atividade. Hoje quem está lá no hospital, amanhã pode ser eu, pode ser um familiar meu, pode ser do meu comércio. Então, o maior fiscal tem que ser nós mesmos. Esse decreto tem prazo ou é indeterminado? Não, ele é indeterminado, até que a gente tenha qualquer outra situação diferente da atual, né? Naturalmente, o que a gente, independente do decreto, como essas medidas que são além do decreto, nós temos que ser criativos, cada vez mais adotar outras medidas que possam nos ajudar a população a conter essa alta da contaminação. Nosso propósito agora é esse, nós temos que bloquear isso em Itabira. É isso que a gente quer, por isso que a conversa com os comerciantes, com os supermercadistas, com os gestores de clubes e de escolas aí, todos de uma maneira geral, foi muito positivo, porque eu acho que todos estão conscientes de que é o seguinte, uma situação, se a gente não conter isso, é pior para todo mundo. Aí entra no tema da economia. Por enquanto não está nenhuma medida dessa impacta a economia. O problema é se chegar lá, né? Então é esse nível de consciência que a gente, felizmente, a gente viu nas pessoas, né? Então, o próprio dono do supermercado vai ter o cuidado de fiscalizar, como disse a Andréia. Cada um é fiscal
de si próprio, porque a situação pode piorar muito, como está piorando em outras cidades. Então, vamos proteger Itabira. Acho que essa que é a nossa ideia. Vai vir, se der um lockdown em Monlevade, Itabira continuar na zona amarela, o pessoal vai vir fazer compra aqui, aí as barreiras sanitárias vão ser reforçadas. Por isso que é dinâmico, tem que ser dinâmico esse aspecto. Né? Porque senão a gente pode... esse esforço pode ser em vão. Então, esse é o trabalho. Toda quinta-feira é analisado os dados, né, pelo Minas Consciente. No sábado, até no sábado ele é publicado, né, Alan? Até no sábado ele é publicado? Até no sábado, né? Ele é publicado na quinta e passa a valer no sábado. Então, a gente tem a publicação desses novos dados e, dependendo dos nossos indicadores, a gente pode ter mudanças no decreto. Claro. Prefeito. Só o secretário. Completando o que o jornalista perguntou ali a respeito dos hotéis, a redução é de 50%, tá? Está de acordo com o Minas Consciente. Além da redução, existe uma norma sanitária que tem que ser seguida. A questão de roupa de cama, lavanderia, etc. Né? Os hotéis de Itabira estão com 100%, vários. E esse dado vem da onde? Conversando, inclusive, com proprietários. Só por conversa? Tá. Então a gente vai analisar isso de uma forma mais até assim, né? Assim, mais oficial. E a gente tem que enviar as orientações. Mas é isso. Prefeito, em relação ao voucher, que era passado às famílias carentes, a prefeitura vai continuar com esse voucher? E que tem Por enquanto, não. Acho que nós estamos numa situação agora, como eu disse, é uma situação com zero impacto econômico para a comunidade. Então, acho que o voucher ele é necessário.